texto comum para as questões 52 e 53. Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhecem o boato e diretamente proporcional também ao número de pessoas que não o conhecem. Em outras palavras, sendo R a rapidez de propagação, P o público-alvo e X o número de pessoas que conhecem o boato, tem-se R em função de x é igual a K vezes x vezes P menos x, onde K é uma constante positiva característica do boato. Questão 52. O gráfico cartesiano que melhor representa a função Rx, R em função de x, para x real é... Bem, essa questão aí, nós vamos primeiro verificar quais são os componentes ali no caso da função R, tá? Vamos primeiro desenvolver essa função. No caso aí ela está escrita assim, ó, R em função de x é igual a kx que multiplica p menos x. Vamos multiplicar, então, pegar esses termos aqui e multiplicar aqui e aqui, porque está multiplicando parênteses. Então, R, função de x, é igual a kx vezes p. Nós podemos dizer que nós temos aqui kx, p. E kx vezes menos x vai ficar menos kx ao quadrado. Aqui nós temos, lembrando que a função aqui é a função R em função de x, então x que é a nossa variável, e aí nós temos aqui uma variável elevada a 1 e tem uma outra elevada a 2. Então já dá para perceber que ela é uma função quadrática. Só vou organizar ela aqui. Então vai ficar R em função de x é igual a menos kx ao quadrado mais, eu vou colocar o x aqui separadinho aqui, ó. Então aqui está tudo multiplicando, o k, o x e o p. Então fazer k vezes x vezes p é a mesma coisa que fazer k vezes p vezes x. Então vou colocar k, p, x. Bem, então nós temos aqui uma função quadrática. E aí, se a gente analisar lá as opções, na letra A não é uma função quadrática, então a gente pode cancelar ela. A letra B não é uma função quadrática, o gráfico dela é uma parábola, então a gente pode também descartar. A letra D é uma reta, não é uma parábola, então a gente pode descartar. Então sobraram aí duas opções, letra C e a letra E. Só que aí tem uma outra informação super importante aqui na questão, que ele fala o seguinte, que o K ela é uma constante positiva. Se ela é uma constante positiva, aqui onde está o K é positivo. Só que tem um sinal multiplicando o K. Então, se a gente multiplicar menos vezes mais, isso aqui vai dar menos. Ou seja, esse termo aqui, que eu estou marcando de amarelo, ele é negativo. Ele é negativo. Ou seja, ele está fazendo o papel do coeficiente, né, o coeficiente A da função quadrática. Esse amarelinho aqui é o A. E ele tá, no caso, ele está negativo. Quando o A está negativo na função quadrática, ele indica que a concavidade está voltada para baixo. Então, o nosso gráfico tem concavidade voltada para baixo aqui, é a letra E. Então, letra C a gente vai descartar. Então, a resposta correta, letra E. Questão 53. Considerando o modelo anterior descrito, se o público-alvo é de 44 mil pessoas, então
a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a... Bem, gente, vamos lembrar da fórmula, né? A função dada foi a função R em função de x. Então, R, função de x, é igual a K, que multiplica x, que multiplica o parênteses, que dentro tem P menos x. Então, nós temos aqui, a gente pode considerar que nós temos dois fatores. Nós temos Kx, K vezes x, e nós temos o parênteses P menos x. Né? Vamos considerar que fosse, no caso aqui, são dois números, ou seja, dois fatores. E lembrando do conceito aí, no caso, de raiz. Raiz é o valor de x que o y vai ser igual a zero. No caso, o y aqui é o nosso r, né? O rx. Então, se o x aqui for igual a zero, essa conta toda vai dar zero, tá? Se o x aqui dentro do parênteses, ele tiver o mesmo valor que o p, quando fizer p menos p aqui vai dar zero, e 0 vezes kx vai dar zero. Então, as raízes da função, no caso seria x, vou colocar x' valendo zero, e x duas linhas valendo p. Só que foi dado aqui que o valor do P é 44.000, né? Então, o x duas linhas vai ser 44.000. Tá, mas e daí, César? Ele está perguntando qual né, no caso aqui, se a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a... O que tem a ver isso aí para ser a máxima rapidez? Eu vou voltar na questão 52 que nós fizemos. E aí a gente vai pegar aqui no caso o gráfico. Eu tenho um gráfico aqui. O gráfico, toda vez que a curva encosta no eixo X, a gente tem uma raiz. Então tem uma raiz aqui, né, no caso, que vale zero. E tem uma raiz aqui, que vale, no caso, vale P, que nós vimos ali agora. Onde que ele vai atingir a máxima, no caso aqui, a máxima rapidez, né? Vai ser justamente quando o gráfico está subindo aqui, ele chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto. Esse ponto é o vértice, que está pegando justamente nesse x aqui embaixo. Esse valor de x aqui, ele está justamente no meio certinho entre as raízes. Ele é a média aritmética das raízes, tá? Então, a solução nossa, a resposta, vai ser justamente esse x aqui que eu vou chamar de xm, x médio, tá? Então, ele que vai ser o valor que a gente tem que encontrar. Então, vamos voltar de novo lá para outro slide. Aí, então, nós temos lá um ponto, o zero, e lá na frente tem outro ponto que o x vale 44.000. Aí eu quero descobrir aqui o do meio, que é o xm. Ou seja, é a média aritmética. Então, xm, ou vamos chamar melhor, eu vou colocar como x do vértice, porque ele é um x do vértice. X do vértice é igual a x' mais x duas linhas dividido por 2. Essa é uma maneira de achar o x do vértice, né? Lógico, tem aquela formulazinha também do menos b sobre 2a. Mas essa aqui é uma maneira de você encontrar, porque o x do vértice está justamente em cima da linha de simetria. Ela divide a parábola ao meio, né? Então, ela sempre vai estar centralizada. E qualquer dois valores que você pegar equidistantes, valores de x equidistantes dessa linha, você fizer a média aritmética, você vai encontrar justamente esse valor central, que é a média aritmética. Então, no caso aqui, x do vértice vai ser 0 mais 44.000
dividido por 2. 0 mais 44.000 vai dar 44.000. Então, o x do vértice vai ser metade, 22.000. Então, nossa resposta correta é a letra B. Questão 54. Um posto de combustível vende 10.000 litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando x o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e v o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona v e x é... Bem, para a gente saber quanto que é arrecadado, né? Eu vou escrever aqui o seguinte, ó, v vai ser igual a quantidade de litros, né? Vou colocar aqui quantidade de litros vendidos, no caso, vezes o preço de cada litro. Então, para a gente ter o valor, né, no caso aí que ele arrecadou, a gente vai ter que pegar a quantidade de litros vendidos e multiplicar pelo preço de cada litro. Então, vamos lá. Então, V vai ser igual a quantidade de litros vendidos. Então, no caso, ele vai vender 10.000 mais, no caso, cada desconto que ele der, que no caso é o x, que é o valor em centavos, então cada centavo ele vende 100 a mais. Então vai ser, se ele vende, por exemplo, 3 centavos, vai dar desconto de 3 centavos, vai ser 3 vezes 100, vai dar 300. Né? Então, se for 5 centavos, então é 5 vezes 100. Se for x centavos, vai ser x vezes 100. Então, vai ser mais 100x. Que multiplica, no caso agora o desconto, né, o valor de cada litro vai ser R$1,50. Observem que eu estou colocando o preço em real, não estou colocando em centavos. E aí a gente tem que tomar cuidado com o nosso x, porque o x é o valor em centavos, tá? Eu não posso fazer isso daqui não, ó. Por exemplo, R$1,50 menos 1 centavo. Isso aqui está errado. Na verdade, isso aqui seria R$1,50 menos R$1, porque a unidade que nós estamos trabalhando aqui é real, tá? Então, para isso aqui virar centavos, eu teria que ou dividir isso aqui por 100 ou multiplicar por 0,1, tá? Então, vou voltar aqui e tirar essa parte. E vamos voltar lá então na nossa formulazinha. Então vai ser R$1,50 menos 0,01x. Então essa seria a nossa fórmula. Nós transformamos aqui o x, no caso, em real. Tá? Por isso eu estou multiplicando por 0,01. Se eu fosse trabalhar com x valendo 1 centavo, 2 centavos dessa forma, em centavos, aí eu teria que passar R$1,50 para 150 centavos. Aí eu trabalharia com 50 centavos, com centavos. Então, quando eu calculasse o valor
que ele arrecadou, eu ia ter o valor em centavos, tá? Mas aqui eu já estou deixando em reais, porque aí quando eu obter o valor já vai ser em reais. Que ele pediu, né? Resposta em reais, ó. Resposta em reais. Então vamos lá. Agora nós temos que multiplicar esse parênteses aqui, o primeiro parênteses, vezes esse segundo parênteses. E aí nós vamos distribuir isso. 10.000 vezes 1,50 e 10.000 vezes menos 0,01x. Depois, 100x vezes 1,50 e 100x vezes 0,01x. Então, fica V é igual 10.000 vezes 1,50 vai dar 15.000. 10.000 vezes menos 0,01x vai dar menos 100x. Aqui tem duas casas decimais, é como se estivesse cortando os dois zeros aqui, ó. Tá? A ideia é essa. Então vai dar menos 100x. 100x vezes 1,50, se você pensar só no 1, 100 vezes 1 dá 100. Então 100 vezes 1,50 vai dar 150, no caso, mais 150x. Tem um x ali também que não pode esquecer. E 100x vezes menos 0,01x, duas casas aqui, vai cortar esses dois zeros. Então, vai ficar menos, e x vezes x, x ao quadrado. Então, V é igual a 15.000 menos 100x mais 150x vai dar mais 50x menos x ao quadrado. Então, nossa resposta vai ser a letra D. Resposta correta, letra D. Questão 55. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado, para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função. E aí foi dado uma função, né? T em função de Tzinho é igual 7/5 de Tzinho mais 20, quando o Tzinho está entre 0 e 100, considerando que ele pode ser 0 também. Ou o T vai ser igual a 2 sobre 125, Tzinho ao quadrado, menos 16/5 vezes Tzinho, mais 320, para Tzinho maior ou igual a 100. Em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius e o Tzinho é o tempo em minutos, decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus Celsius. Isso aqui é um dado importante. Então, ele foi colocado nesse momento aí, quando ele estava com 48 graus Celsius. E retirada quando a temperatura for 200 graus Celsius. Então, ele foi colocado quando está com 48 e retirado a 200 graus Celsius. O tempo de permanência dessa peça no forno é, em minutos, igual a... Bem, gente, é o seguinte. A gente pode observar aqui que na primeira parte aqui da função, quando o Tzinho está entre 0 e 100, considerando que ele pode ser 0 também, se ele fosse 0, aqui ia ser 0. E aí 7/5 vezes 0 ia dar 0, 0 mais 20, 20. Ou seja, no tempo 0 ele estaria com a temperatura de 20 graus Celsius. E aí a temperatura vai aumentando com o passar do tempo, né? Então nós temos que descobrir quando é que começa, que é justamente quando ele está com a temperatura de 48 graus Celsius, que foi na hora que ele colocou, tá? Para a gente saber quanto tempo que a gente já pode descartar aí no caso. Ou seja, saber qual seria o tempo
que ele começaria, né? Que ele teria, que seria o inicial da situação. Porque aqui nós estamos considerando de zero o tempo zero, né? A temperatura é de 20. Mas qual que é o tempo quando a temperatura é 48? Né? Se ele passou, por exemplo, se passou 10 segundos, se o processo todo gasta 40, já tinha passado 10, então quer dizer que falta só 30. Então a gente tem que saber mais ou menos onde que seria esse 48 graus Celsius aí, qual o tempo necessário para chegar nele, para a gente poder descartar esse tempo. Então, T, no caso aqui, o T, a gente considerando ele igual a 48 graus Celsius, então nós teremos a seguinte relação: 7/5 vezes Tzinho mais 20 é igual a 48, porque isso aqui é igual a T. Então, e o T vale 48, então quer dizer que isso vale 48. Vou desenvolver de lado aqui. Então, tirando o MMC ou multiplicando toda a equação por 5, vai cortar o 5 com esse 5 aqui. Então, vai dar 7T mais 5 vezes 20, 100. Que é igual 5 vezes 48, vai dar 240. Então, 7T, Tzinho, né? 7Tzinho é igual, o 100 passou para lá subtraindo, 240 menos 100, 140. Esse 7 que está multiplicando passou para lá dividindo, então 140 dividido por 7 vai dar 20. No caso aqui é minutos, desculpa, tá colocando ali segundos, mas é minutos. Então, no caso, nós encontramos aqui o tempo 20 minutos. Bem, então, quer dizer que esses 20 minutos aí, quando ele está na temperatura de 20 graus até chegar a 48 graus, passaram-se aí, no caso, 20 minutos. Mas esse tempo aí a gente não vai considerar, porque ele não tinha sido colocado no forno. Então a gente tem que desprezar isso. Então a gente sabe que isso aqui é o início. Bem, então só reforçando aqui. Esse 20 minutos que nós encontramos é o início, o tempo em que na hora que nós colocamos, foi colocada a peça no forno, que era 48 graus Celsius. Tá? Bem, então agora nós temos que saber o 200 graus Celsius. O 200 graus Celsius é um intervalo, que é um valor que está maior do que 100. Então ele está dentro desse intervalo aqui, ó, T maior ou igual a 100. Então nós vamos ter que usar a segunda parte da função aí, essa parte que é uma parte quadrática. Tá? Então eu vou substituir por 200 no lugar do T. E nós vamos tentar encontrar aqui o valor de Tzinho, tá? Então, o nosso T agora, ele vai valer 200 graus Celsius. Então, 2 125 avos T ao quadrado menos 16/5 Tzinho mais 320 é igual a 200. Passo 200 para cá, subtraindo. Então, 2 125 avos multiplica Tzinho ao quadrado menos 16/5 vezes Tzinho. No caso, 200 subtrair 320, então vai ficar mais 120. Vai ficar igual a zero, passo para lá. Agora eu vou fazer o seguinte,
Eu vou multiplicar tudo por 125 para poder cancelar esse denominador aqui, tá? Vai dar para cortar também com 5. E aí a gente vai eliminar esses números racionais aí. Nós vamos trabalhar só com o número inteiro. Então, multiplicando tudo por 125, nós teremos 2t ao quadrado, tzinho ao quadrado, menos, aqui vai ficar 125 dividido por 5 vai dar 25, e aí nós vamos multiplicar 25 vezes 16. Então, no caso aí, 25 vezes 16. Aqui, 30, 12 vai dar 150. Então, aí no caso vai dar 400. Então, vai ficar menos 400 tzinho. Mais, e agora nós vamos multiplicar 125 por 120. Essa conta aqui, ó, 125 vezes 120. Então, por 0 vai dar tudo 0. 2 vezes 125 vai dar 250. E 1 vezes 125. 125. Somando tudo aqui. 0, 0, 0, vai 1, 5 aqui. Então, nós temos aí 15.000. Que é igual a 0. Bem, a gente, para trabalhar, agora nós vamos achar as raízes. A gente pode mexer nessa equação aqui também. Como eu multipliquei todo mundo por 125, eu posso dividir todo mundo aqui agora por 2, só para a gente trabalhar com números mais fáceis aqui. Dividindo por 2 aqui, então, a equação fica tzinho ao quadrado, menos 400t tzinho dividido por 2 vai dar 200tzinho. E 15.000 dividido por 2 mais 7.500. Que é igual a 0. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, então menos 200 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é 7.500. Então, nós temos aqui delta é igual 200 vezes 200, vou aumentar 2 zeros aqui, vezes 2, vai dar 40.000, positivo, tá? Número negativo elevado a par vai dar positivo. E menos 4 vezes 1 vezes 7.500, aqui 20, vai dar 30.000. Então, menos 30.000. Então, o nosso delta vale 10.000. Agora, usando a fórmula de Bhaskara. Então, tzinho é igual menos b. Se o b aqui no caso vale menos 200, ele vai trocar o sinal, vai ficar 200 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 10.000, raiz quadrada do delta, o delta é 10.000. Raiz quadrada de 10.000 é 100. Sobre 2 vezes o valor do a. 2 vezes 1, 2. E aí nós vamos descobrir aqui dois valores, né? Então, nós temos aqui o tzinho linha é igual 200 mais 100, vai dar 300 dividido por 2, 150. E o tzinho, duas linhas, vai ser 200 menos 100, vai dar 100 dividido por 2, 50. Lembrando que nós estamos falando de uma função quadrática,
que tem, no caso, o A, no caso, aqui, né? O A aqui, ele é positivo. Então, lembrando que vai ser uma parábola com a concavidade para cima. E essas aqui são as raízes, ou seja, o eixo X está encostando justamente aqui, que é o 50, e aqui, que é 150. Né? Só que tem que lembrar o seguinte, justamente aqui no meio, onde que está o 100, né? O gráfico só vai valer a partir do 100. Ó. Olha a condição aqui para essa função. Tá? Quando tzinho é maior ou igual a 100, a gente vai usar isso daqui, ou seja, esse pedaço. Então, na verdade, o gráfico ele é dessa parte aqui, ó. No caso, vai pegar aqui do meio, parte do meio, para lá. Tá? Então, por quê? Porque o tzinho, nessa função, ele tem que ser considerado maior ou igual a 100. Então, a gente pode descartar isso daqui. Tá? Então, para chegar a 200 graus Celsius, a temperatura o tempo tem que ser de 150 minutos. Bem, agora nós temos ali, ó, 48 graus Celsius foi colocado quando era o tempo de 20 minutos. E no 200 graus Celsius foi quando chegou a 200 graus Celsius, foi quando dava 150 minutos. Ou seja, quantos minutos se passaram? Aí a gente tem que fazer a continha simples aqui, ó, 150 menos 20. E aí nós encontramos aqui que passou isso de tempo, ó, 130 minutos. Então, nossa resposta é a letra D. Questão 56. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Bem, vamos lá. O raciocínio que eu utilizei é o seguinte. Primeiro, vamos descobrir qual que é o valor do X do vértice, já que esse aqui é o vértice. Lembrando que X do vértice é menos B sobre 2A. No caso aqui, o nosso B é menos 6 e o nosso A, 3 meios. Então, vai ficar menos B, vai ficar 6 dividido por 2 vezes o A, que é 3 meios. Podemos cortar esse 2 com esse 2. Então, vai dar 3 aqui embaixo e 6 dividido por 3, 2. Então, x do vértice vale 2. Se o x do vértice vale 2, conclusão. Esse x que está aqui, sendo o x do vértice, ele falou que ele está encostando, a parábola que está encostando no eixo x. Ele falou justamente isso, olha. O vértice da parábola está localizado sobre o eixo x. Ou seja, esse x do vértice, ele também é considerado como raiz. Porque quando o gráfico encosta no eixo x, aquele valor ali do x, né, da abscissa, é a raiz da função. Então, o 2 é raiz. Se o 2 é raiz, o y dele, esse valor 2, ele vai gerar um y igual a 0. Então, vamos substituir isso na função.
Então, no lugar do f de x, lembrando que f de x é y, vai ficar 0 é igual a 3 meios vezes o x do vértice, que é 2, então 2 elevado a 2, menos 6 vezes 2, mais c. Então, 0 é igual. Aqui, no caso, isso aqui vai dar 4, então é 3 meios vezes 4. Primeiro a gente resolve a potência. Aqui a gente já pode multiplicar. Menos 12, menos 6 vezes 2 é menos 12, mais c. Podemos cortar esse 2 com um 4, aqui vai ficar 2, aqui fica 1. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, 0 é igual a 6 menos 12 mais c. 6 menos 12, isso aqui vai dar menos 6. Passa para lá, vai dar 6. Então, c vale 6. Conclusão, aqui é 6. Se aqui é 6, então a altura vale 6 centímetros, no caso. Então, nossa resposta é a letra E. Questão 57. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a 0, e varia de acordo com a expressão T, em função de Tzinho, é igual a menos Tzinho ao quadrado sobre 4 mais 400, com Tzinho em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Bem, para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar descobrir o tempo, né? Mínimo para poder abrir, né, o forno. Lembrando que ele tem que atingir 39 graus. Então, nós vamos considerar esse 39 graus aí no lugar do T. Então, nós temos 39 é igual a menos Tzinho ao quadrado sobre 4 mais 400. E aí nós vamos descobrir aí, no caso, o valor desse Tzinho, tá? Então, eu vou pegar essa igualdade e vou multiplicar por 4, porque o denominador é 4. Multiplicando por 4 aqui, eu tenho 156, multiplicando por 39, né? 4 vezes 39, 156, é igual, vezes 4 aqui, vai cancelar, então vai ficar menos t ao quadrado, mais 4 vezes 400, 1.600. Vou passar esse menos t ao quadrado para o outro membro ali, primeiro membro, vai ficar tzinho ao quadrado, é igual 160, 1.600 menos 156. Então, tzinho ao quadrado é igual a 1.600 menos 156, vai dar 1.444. Então, tzinho é igual a raiz quadrada de 1.444. Lembrando que aqui a gente vai ter uma resposta, duas respostas para a situação, mais ou menos, tá? Apesar que a gente já poderia até excluir a situação de ser negativo, né? Porque no caso não vai haver tempo negativo aí na situação. Então, vamos encontrar a raiz quadrada desse número aí. Então, vamos fatorar isso. 1.444. E aí nós vamos fatorar. Dá para dividir por 2, vai dar 722. Dá para dividir por 2, dá 361. Aí esse número 361
ele não é divisível por 2, ele não é divisível por 3, ele não é divisível por 5, quando as regrinhas, né? Ele não é divisível por 7, ele não é divisível por 11, nem por 13, nem por 17. No caso aqui, ele é divisível por 19. Então, nós vamos dividir por 19, que vai dar 19. E aí, divide por 19 de novo, 1. Então, nós fatoramos esse 1444. E aí, o macete que eu sempre passo pessoal, você vai fazer um agrupamento, né? Como é raiz quadrada, o índice é 2, você vai juntar de 2 em 2 fatores iguais. Aqui, ó, 2 e 2 e 19, 19. Você vai fazer grupinhos aqui. E aí, cada grupinho tem um representante dele. Então, tem um representante aqui e tem um representante desse grupinho, que é o 19. E se a gente multiplicar aqui, nós temos o valor 38. Ou seja, a raiz quadrada de 1444 é igual a mais ou menos 38. Como eu já havia falado, o menos a gente não vai considerar, tá? Então, o tempo mínimo de espera em minutos aí, no caso, vai ser 38 minutos, letra D. Questão 58. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. O gráfico ao lado representa, de forma genérica, o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13 horas e 30 minutos será aproximadamente de... Bem, vamos lá. Nesse gráfico aí, eu vou fazer uma ampliação no gráfico para a gente poder fazer uma análise em cima dele. Então, gente, a pessoa tomou a dose às 12 horas, né? Ela tomou a dose às 12 horas, ou seja, 100% desse antibiótico está lá no corpo da pessoa. Então, a gente considera isso no tempo zero. Quando passa aqui, no caso, 1 hora, né? No caso que passou 1 hora, a substância que era de 100% passou a ser 50%, tá? No caso aí seria 1h30. Então, vai aumentar mais meia hora aqui, ó. Mas meia hora vai estar justamente nessa linha, que vai pegar no gráfico aqui. E aí, como ele está pegando o gráfico justamente aqui, ele está indo, olha, aqui, que está no meio certinho entre o 30 e o 40, ou seja, 35%, tá? Então, nós encontramos a resposta é 35%. Lembrando, gente, que foi informado também, não pode esquecer que eu fiz esse raciocínio porque ele falou que a meia-vida é 1 hora. Então, a meia-vida do antibiótico, amoxicilina, é de 1 hora. Então, eu considerei aqui embaixo, nesse gráfico, como hora, tá? Tem que tomar cuidado, para eles falassem que a meia-vida era de 2 horas, a cada um que passar aqui passou 2 horas, tá bom? Mas no caso nosso aqui, equivale a 1 hora. Então, quer dizer que esses números aqui coincidem justamente com o tempo que passou. Então, para passar de 12 horas até 13h30, o tempo que passou foi de 1 hora e 30 minutos. Então, de 0 até 1, depois a metade, que aí vai bater justamente nesse valor que equivale a
35%, letra D, nossa resposta correta. Questão 59. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume, do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Isso equivale a dizer que, para uma constante k maior do que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. E aí foi dado as opções. Bem, a primeira ideia é o seguinte: se ele é proporcional, aqui, ó, o cubo da área S, então o cubo da área S, então é S elevado ao cubo. O cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Então é igual ao quadrado, no caso aqui, ao quadrado da massa. Então é m ao quadrado. Só que quando fala que é proporcional, pode existir uma constante multiplicando uma dessas variáveis aí no caso, né? Então, ele fala o seguinte, que existe uma constante k. Então, S ao cubo é igual a k, que é uma constante, vezes m ao quadrado. Na verdade, a relação é essa. E aí, o que a gente vai fazer? Se a gente olhar as opções aqui das respostas, o S tá isolado. Então, nós temos que colocar tudo em função de m. S em função de m, igual foi pediu aqui no finalzinho da pergunta. Então, S é igual a raiz cúbica, porque o elevado ao cubo passou para lá como fazendo a operação inversa. Então, raiz cúbica de k vezes m ao quadrado. A gente pode separar essa raiz cúbica, porque aqui dentro é uma multiplicação. Então, nós temos uma raiz cúbica de k vezes uma raiz cúbica de m ao quadrado. E aí eu vou aplicar, a gente pode observar aqui que a gente tem potências. Então, nós vamos transformar aqueles radicais em potências. Lembrando, né, que, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, raiz do índice n de a elevado a m, isso vai ser igual a elevado a m sobre n. Então, nós vamos usar essa propriedade aqui, que é uma das propriedades da potenciação e radiciação, né? Então, nós vamos transformar os radicais em potência. Então, vai ficar S é igual. O K aqui é K elevado a 1. Então, vai ficar K elevado a 1 sobre o índice que é 3, 1/3, vezes o M, no caso aqui é 2 dividido por 3, 2 sobre 3 do índice. Então, nossa resposta correta, não sei se vocês conseguem observar aí, porque parece estar muito pequenininho, mas é a nossa letra D. S é igual a K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3. Resposta correta, letra D. Questão 60. A escala e magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada por MS, não, MW, desculpa, tá pequenininho, introduzida em 1979 por Thomas Rex e Hiro Kanamori, substituiu a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS
é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam pela fórmula MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 de logaritmo de 10, logaritmo de M0 na base 10, onde o M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA-centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude de MW igual a 7,3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em DINA-centímetro. E aí tem as alternativas. Essas alternativas também estão com os valores bem pequenininhos ali. Então vamos lá, usando lá a fórmula, né, e considerando aí que o MW é 7,3, eu já vou substituir aqui na função. Então 7,3 é igual a menos 10,7 mais 2/3 logaritmo de M0 na base 10. Não precisa nem colocar esse 10 aqui não. Estou colocando porque já está escrito ali na função que foi dada. Mas logaritmo na base 10, você pode colocar só log de M0 aqui no caso, né? Que seria, já dá para induzir que é a base 10. Vamos passar agora esse menos 10,7 que está somando aqui para cá. No caso vai somar. Então vai ficar 7,3 mais 10,7 é igual a 2/3 logaritmo de M0 base 10. Aqui vai dar 18 é igual a 2/3 logaritmo de M0 na base 10. Esse 3 está dividindo aqui, passa para lá multiplicando. Esse 2 aqui que está multiplicando passa para cá dividindo. Então é como se fosse, vai ficar 3 vezes 18, 54, igual a 2 logaritmo de M0 base 10. E aí o 2 passa para cá dividindo, vai ficar 27 é igual a logaritmo de M0 na base 10. Agora a gente tem que aplicar a definição de logaritmo aqui. Então a base é 10, o logaritmo é o expoente, que é esse resultado aqui. Ele é o expoente dessa base. Então nós temos que o M0 é igual a 10 elevado a 27. No caso ele colocou ali em decimal, então 27,00. Então nossa resposta é a letra E. Quem não está enxergando aí, está pequenininho, mas isso aqui que está escrito, tá? 10 elevado a 27,00. Questão 61. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é de 30 anos. Deixa eu marcar isso aqui, que é importante. A meia-vida do césio-137 é de 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo, após T anos, é calculada pela expressão. E aí foi dada a expressão MT, M em função de T, é igual a vezes
2,7 elevado a kT, onde o A é a massa inicial e K é uma constante positiva. Considere 0,3 como uma aproximação de logaritmo de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que a quantidade de massa do Césio 137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Essa questão, gente, ela leva em consideração, né, o Enem é um concurso que cada um ali está tentando uma oportunidade, né, de uma faculdade boa e tudo mais, ou seja, um concurso, a gente tem que agilizar no tempo. E aí, né, se você olhar as informações dadas, a cada 30 anos acontece o que? A minha vida, ou seja, vai reduzir a metade. Então, se ele começa lá 100%, 100%, aí passa 30 anos, ele vai cair para 50%, né, a quantidade. Passa mais 30 anos, ele vai reduzir a metade do que estava antes. Então, vai para 25%. Ele está querendo que chegue nos 10%. Então, vou passar mais 30 anos. Então, mais 30 anos, ele chega a metade de 25, é 12,5%. E aí, no caso, se você somar aqui, já está dando um total de 90 anos. Se a gente olhar as alternativas, olha, letra A 27, letra B 36, letra C 50, letra D 54. Ou seja, está muito abaixo disso daqui. Então a alternativa correta seria 100 anos. É lógico que vai ter mais um pouquinho aqui para chegar no 10%. Então nossa resposta é a letra E. Então se a gente for considerar a resolução, a maneira mais rápida de resolver essa questão aí seria dessa forma. Mas nós podemos resolver de uma outra forma. Vou apagar isso daqui, só um minutinho. Então vamos lá, a outra forma de calcular, para a gente chegar realmente nesse valor. Primeiro a gente teria que pegar essa informação aqui, ó. Logaritmo de 2 na base 10 é igual, e pediu para considerar que é 0,3, tá? Então, aplicando a definição de logaritmo, nós temos que 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Vamos guardar isso daqui. Então, eu não vou precisar disso aqui em breve, tá? Bem, então a primeira situação é o seguinte. Vamos considerar na situação zero, tempo zero. No tempo zero, se aqui for zero, vai ficar 2 elevado a zero. Vai dar 1 vezes a, então o A está 100%. Beleza. Aí vai passar 30 anos. Ou seja, o T vai aumentar, vai passar a ser 30. E aí, a quantidade ela tem que reduzir a metade. Ou seja, o nosso M em função de T vai ser A dividido por 2, que é a mesma coisa que 50%. Você pegar um valor e dividir por 2, você vai encontrar 50% desse valor. Então, esse mt que eu estou colocando aqui, a m em função de t, é a sobre 2, que é igual, continua na fórmula, a que multiplica 2,7 elevado, o t é 30, então vai ficar 30k. Esse A que está multiplicando aqui, ele pode passar para lá dividindo. Então ele vai cortar esse A com esse A aqui, que vai ficar 1, que fica 1 também. Então vai ficar 1 meio é igual a 2,7
elevado a 30k. Mas, César, e agora o que eu vou fazer? Bem, primeiro, olha só. Aqui nós descobrimos que é meio. O meio é um número inverso do 2. Então, vamos pegar essa informação aqui que eu tinha circulado e vamos transformar isso. Olha, se eu inverter aqui, eu tenho que inverter aqui também. Ou seja, inverter aqui é trocar o sinal de expoente. Vai ficar 10 elevado a menos 0,3. E aí, invertendo aqui, vai ficar meio. Então, eu vou pegar essa informação, na verdade, e vou substituir aqui. Olha só, meio, quanto que vale meio? 10 elevado a menos 0,3. Então, no lugar do meio aqui, eu vou colocar 10 elevado a menos 0,3. Que é igual a 2,7 elevado a 30k. Aqui, gente, esse 10, se eu inverter a base aqui, o sinal de expoente vai mudar. Então, se eu colocar aqui, vai ficar só 1/10, mudei o sinal, mudei a base, né? Inverti a base. O sinal de expoente troca de valor. Então, no caso, vai ficar 0,3. Então, 1/10 é elevado a 0,3 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 0,3. Que é igual a 2,7 elevado a 30k. Não adianta fazer mais nada aqui. Vamos guardar isso. Nós vamos precisar disso aqui. Aqui não tem como mexer mais. Pelo menos por enquanto não. Tá? A gente não consegue. Isso aqui tá com, a gente consegue colocar esse base 10. Mas não consegue passar isso aqui para base 10 no caso. Então vai ficar complicado. Então vamos pegar outra informação. No caso, vamos considerar T anos agora, que é o tempo que eu quero descobrir. Então, o tempo que eu quero descobrir é T. Então, eu vou substituir da mesma forma, nessa formulazinha aí. Tá? E eu quero T para quê? Para justamente isso daqui, ó. 10% da quantidade inicial. 10% é você pegar 100% e dividir por 10. Ou seja, você vai pegar o A, que equivale a 100%, e vai dividir isso por 10. Então, isso aqui representa, né, essa substância a 10%. Isso vai ser igual, continuando a formulazinha, A vezes 2,7 elevado a KT. Porque eu não tenho tempo. Mas eu sei que aqui tem que reduzir a 10%. Bem, aí usando o mesmo raciocínio aqui, esse A vai passar para cá, vai cortar então esse A com esse A. Aqui fica 1, aqui fica 1. Então nós temos que 1/10 é igual a 2,7 elevado a KT. 1/10 aqui como eu falei, 1/10 aqui no caso a gente tem uma relação, olha só. Descobri uma outra relação, que 1/10 é igual a 2,7 elevado a KT. Ah, César, e daí? A gente não conseguiu chegar em nada. Realmente, aqui a gente não consegue fazer nada. Mas se a gente pensar nas duas informações que eu destaquei, nós temos aqui 1/10 escrito aqui, e aqui também tem 1/10 aqui, ó. Então, a gente pode substituir essa informação aqui dentro. Né? Porque 1/10 vale quanto? 2,7 elevado a KT. Então, no lugar de 1/10, eu vou colocar ele aqui dentro, que vai ficar elevado a 0,3. Então, substituindo aqui dentro essa função, essa relação dentro dessa, eu vou obter, vou colocar aqui, seria aqui, então eu vou ter o seguinte, ó, 2,7 elevado a KT elevado a menos 0,3
é igual a 2,7 elevado a 30K. Aqui é potência de potência, então a gente pode multiplicar. Então vai ficar 2,7 elevado a menos 0,3 kT é igual a 2,7 elevado a 30K. Agora nós temos duas potências, uma equação exponencial, vou falar dessa forma, que então nós temos a mesma base. Então a equação exponencial, quando nós temos a mesma base, a gente pode considerar que os expoentes também têm que ser iguais. Então a gente pode tirar a seguinte informação agora, que menos 0,3 kT é igual a 30K. A gente vai isolar o T, porque a gente quer descobrir o valor do T. E eu só vou corrigir um detalhezinho, tá, gente? Aqui é o seguinte, eu faço e não fico editando muito, não. Eu comecei a fazer aqui, e agora que eu estou observando, aqui é positivo, ó. Então aqui tem que ser positivo, aqui tem que ser positivo, aqui tem que ser positivo, tá? Então vai passar para lá dividindo, vai ficar 30K dividido por 0,3K. E aí o K corta com K e o 30 divide por 0,3. Lembrando que para dividir, 30 dividido por 0,3 se iguala a quantidade de casas decimais, tira a vírgula, então vai ficar 300 dividido por 3, que vai dar 100. Então o tempo aqui é 100. Então qual é o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do Césio se reduza a 10% da quantidade inicial? Então no caso aqui, 100 anos. Resposta letra E, que eu já havia comentado. É isso aí, moçada. Chegamos ao fim de mais uma lista de exercícios. E não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Beleza? Te vejo na próxima aula. Um grande abraço.